Acho que uma pergunta que muitos de nós já fizeram, mas raramente ousando responder abertamente é: até que ponto as mulheres são responsáveis pelo feminismo? A resposta, creio eu, é integral. É justo afirmar que o feminismo só se consolida quando a maioria das mulheres de uma dada cultura o aceita e o abraça. Quando o Southern Poverty Law Center, SPLC, classificou sites de ativistas pelos direitos dos homens, MRA, como grupos de ódio, logo em seguida foi publicado no A Voice for Men um boletim sobre um ativista do movimento dos direitos dos homens que ameaçava se suicidar. O caso foi imediatamente comentado por várias feministas no Twitter, e a expressão grupo de ódio passou a ser repetida acriticamente pelas seguidoras do feminismo, como se fosse uma verdade absoluta. Lembro-me especialmente de um tweet em que uma feminista escreveu, perplexa: o MRA, um grupo de ódio, segundo o parêntese é dela, está tentando impedir que um dos seus se mate. Estou confusa. Esse é um exemplo clássico do que chamo de slogan feminino. A linguagem é fornecida pronta pelo Estado ou por instituições alinhadas. A palavra da moda é ditada. E as feministas a adotam imediatamente na esperança de suprimir qualquer dissidência. Nesta sociedade, liberdade de expressão já é tratada como sinônimo de intolerância, discurso de ódio ou até crime de pensamento orwelliano. Aliás, foi Orwell quem disse melhor. Eram as mulheres as mais fanáticas aderentes do partido, as que mais facilmente engoliam slogans, as espiãs amadoras e as farejadoras de heresia. A ortodoxia atual é o diálogo rigidamente delimitado pela narrativa feminista e progressista. Ela define o que pode ou não ser criticado. Ao ultrapassar esses limites, instituições estatais entram em cena, regulando os horizontes da liberdade de expressão e rotulando tudo que foge do status quo como discurso de ódio. Quando feministas moderadas criticam a relutância do movimento dos direitos dos homens em colaborar com elas, estão, na prática, tentando sufocá-lo por completo, pois a narrativa feminista foi estruturalmente construída para silenciar qualquer dissidência masculina. Se quisermos distinguir mulheres de feministas, precisamos também reconhecer que as mulheres são o instrumento principal por meio do qual o feminismo e a tirania estatal que o acompanha se implementa. Essa é uma afirmação impopular, e deixo claro que não representa necessariamente a opinião de todo o movimento dos direitos dos homens. Ainda assim, na minha visão, as mulheres, como grupo, possuem uma mentalidade inerentemente compatível com o feminismo. O fato do feminismo moderno ter surgido no Ocidente e, ao ser exportado para a Ásia e Índia, ter seguido exatamente as mesmas fases, com aceitação rápida e quase ubíqua pelas mulheres locais, fala por si só. Corrigidas as diferenças culturais, o padrão de adesão feminina é o mesmo em todo o mundo. Vemos elites políticas masculinas promoverem o feminismo como progresso feminino. Vemos campanhas contra a violência doméstica e leis de divórcio sem culpa serem usadas para facilitar o abandono do lar. Vemos homens serem retratados como inerentemente violentos, narrativa que as mulheres adoram, pois psicologicamente justifica a fraude, o roubo e a violência que muitas estão prestes a praticar contra homens com o respaldo do novo poder estatal. Em seguida, destroem sistematicamente a paternidade, a família e, por extensão, a própria nação. A guerra contra o feminismo será, inevitavelmente, uma guerra em que os alvos terão sido cuidadosamente alinhados pelas feministas com os interesses femininos. Estaremos lutando contra privilégios apresentados como direitos humanos básicos das mulheres. Aborto, contracepção, rastreamento, de câncer, de mama, cotas, de gênero. Já o direito à não paternidade, contraceptivo masculino ou rastreamento de câncer de próstata permanecem notoriamente ausentes. Essa é a igualdade que o feminismo defende. Se direitos humanos são inatos e invioláveis, então conceder a um grupo biológico determinados privilégios sem oferecer aos homens direitos de qualidade equivalente é discriminação aberta contra os homens por sua biologia, exatamente o tipo de discriminação que o feminismo diz combater. Tudo se resume a um ponto simples. A prioridade máxima e absoluta das mulheres é a própria segurança. Direitos fundamentais, devido processo legal, liberdade, nada disso importa quando está em jogo o imperativo biológico do acesso à proteção, provisão e conforto.
Porque segurança é a diretiva biológica feminina primordial. A maioria das mulheres simplesmente não se importa com uma sociedade livre. Liberdade é invenção masculina, construída, defendida e paga com sangue por homens ao longo da história. Encontre-me uma mulher que entenda que, por mais horrível que seja o estupro, certas leis de proteção à vítima retiram dos homens o devido processo legal. E depois, encontre-me grupos grandes de mulheres lutando para corrigir isso em nome da justiça para os homens. Não vai ser difícil. Não me incomoda que mulheres queiram estar seguras. Todo mundo quer. O problema é que elas são obcecadas pela própria segurança, mas completamente avessas a obtê-la sem violar a liberdade alheia. Quanto às compulsões biológicas, não me interessam como atenuante. Os homens também têm impulsos biológicos fortes, mas a imensa maioria não sai por aí, estuprando para passar seus genes. Já quando o impulso feminino de segurança e provisão não é satisfeito, todo o poder do Estado é mobilizado para extraí-lo à força dos homens, muitas vezes sob ameaça de prisão. É exatamente essa disposição de usar violência estatal para tomar o que desejam, mesmo que outros ofram, que considero profundamente hipócrita e perigosa. Vivemos numa sociedade em que uma mulher pode inventar uma acusação de estupro do nada, como fez Heidi Jones por atenção, e o sistema acreditará nela imediatamente. Quantos homens inocentes já foram e estão sendo destruídos por acusações falsas neste exato momento? Feministas que dizem defender a igualdade apoiariam uma investigação séria sobre a prevalência de acusações falsas de estupro e seu impacto na vida de homens inocentes? Não. E as mulheres, como coletivo, também não. Foram os homens, historicamente, que tiveram a visão de longo prazo para entender o mal liberado quando trocamos liberdade por segurança. Os mais ferrenhos opositores da legislações como o Patriot Act foram homens, e não por ignorarem o risco terrorista, mas porque nenhuma quantidade de segurança justifica viver sem liberdade. O risco de um estuprador ou terrorista escapar é ínfimo comparado ao perigo de uma sociedade sem devido processo rigoroso. Stalin, Mao e Lenin também não tinham devido processo. E dezenas de milhões morreram. Aposto que as mulheres se sentiam muito seguras nos gulags. Pelo menos não havia violência doméstica, né? O universo de proteção feminina existe dentro de uma bolha de autoabsorção que raramente vai além de 5 metros de suas próprias preocupações. Pode me chamar de generalizar o quanto quiser, mas os fatos estão aí. Movimentos feministas malignos surgem na Índia, Malásia, China, Japão, e a velocidade com que as mulheres aderem só pode ser descrita como relâmpago. Não se engane. O que estamos presenciando é a morte lenta da civilização ocidental. Essas pessoas, uso o termo com generosidade, não passam de autômatos repetidores de slogans, movidos por ódio ao que é real, espontâneo e vivo. Querem microgerenciar toda a atividade humana não planejada na esperança de esmagar o espírito de quem ainda ousa pensar. Feminismo é ódio. Ódio cuidadosamente elaborado, culturalmente embutido e habilmente disfarçado. É só isso que tenho a dizer por hora.